Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Vamos ler aí alguns versículos. Até o versículo 13 nós faremos a leitura. Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9 até o versículo de número 13. Faremos aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Amém? Todos encontraram? Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos juntos repetir isso aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui nós temos parte de um dos discursos ou sermão mais conhecido do nosso Senhor Jesus. Nós podemos ver nas Escrituras Jesus pregando muitas das vezes ali no particular. Jesus ensinando pessoas no particular, porque é óbvio que todas as vezes que Jesus estava a sós com uma pessoa, Jesus ensinava acerca do reino. Mas aqui nós podemos ver, irmãos, um sermão coletivo. Jesus estava ensinando ali muitas pessoas, o sermão conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E aqui nós podemos ver que Jesus, ele tratou de diversos temas, de diversos assuntos, e todos eles de suma importância, e todos eles para a edificação daqueles que estavam ouvindo. E aqui nós podemos ver Jesus tratando acerca da oração, porque não existe, irmãos, evangelho sem oração. A oração é algo que nos leva a ter comunhão com o nosso Deus. A oração nos aproxima do Senhor. É um diálogo que nós temos com o nosso Pai. É a maneira que nós temos de nos comunicar com Ele. E então Jesus, ele dá aqui algumas instruções. E nos versículos anteriores, Jesus, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. No versículo 7 ele diz: e orando, não usei de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário e o que vos pedirdes. E então Jesus, ele começa, irmãos, trazer uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, independente se nós somos cristãos ou não. É uma oração bem conhecida, as pessoas no mundo inteiro, até que professam outras religiões, conhecem a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele segue dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui, quando nós chegamos no 13, ele diz: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Irmãos, perceba que Mateus, narrando aqui o que Jesus nos ensinou, ele fala aqui, irmãos, acerca do reino. Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz: Senhor, porque teu é o reino. Irmãos, e na história da humanidade, nós podemos ver muitas pessoas que se intitularam rei,
Nós podemos ver, irmãos, muitas pessoas aí que são conhecidas até nos dias de hoje como rei. O exemplo aqui no Brasil, quando nós falamos acerca de futebol, o que é que vem na nossa mente? Pelé, porque intitularam Pelé como sendo o rei do futebol. Quando fala-se aqui no Brasil acerca do rei da música, o que as pessoas lembram? O rei Roberto Carlos. Foi intitulado pelos homens. Quando se fala acerca do rei do rock, Elvis Presley, acerca do rei do pop, Michael Jackson, é o que as pessoas falam. Foram intituladas porque de fato aquelas pessoas fizeram a diferença naquilo que elas se prontificaram a fazer. Mas nós podemos ver, irmãos, ao longo da história, muitos reis que se levantaram. Muitos reis aí que foram colocados pelos homens. Irmãos, mas nós podemos ver aqui, através da palavra do Senhor, que todos esses reinos vêm e todos esses reinos vão. Irmãos, o reino desses que foram citados não são eternos. Mas o reino de Cristo, o reino de Deus, ele é um Deus eterno. Ele é um reino que dura para todo sempre. Irmãos, todos esses que nós citamos aqui, irmãos, fizeram a diferença por um período de tempo aqui nesta terra. Alguns, irmãos, até ficaram para a história. Mas nós podemos ver, irmãos, que todos esses passaram, que todos esses morreram, que nenhum desses, irmãos, vivem para todo sempre. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, e com a certeza das Escrituras, com a certeza que o Espírito coloca em nosso coração, mediante o agir e o trabalhar do próprio Espírito, e mediante as Escrituras, nós chegamos, irmãos, à conclusão de que o reino de Cristo, irmãos, não é um reino passageiro, mas é um reino que dura para todo sempre. Porque, irmãos, apesar de o nosso Cristo, ele ter sido crucificado, a palavra do Senhor nos mostra que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele não está mais ali naquela sepultura. Ele não está apenas como um ícone da história, como alguém que passou, morreu, jaz e não vive mais. Mas nós podemos ver, irmãos, que o reino do nosso Deus, o reino do nosso Cristo, ele é eterno, ele dura para todo sempre, porque Jesus, ele não está mais naquela sepultura, mas ele ressuscitou, ele vive para sempre, ele é eterno e está presente no meio da igreja. Ele é eterno, ele é aquele que anda no meio do castiçal de ouro, ele é aquele que anda no meio da congregação, aleluia. Ele reina para todo sempre. Alguns tempos atrás lançaram um filme de Pelé, Pelé Eterno. Ele não é eterno, eterno é Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre. Irmãos, a Bíblia diz que ele, Jesus, é o Rei dos Reis. Muitos reinos se levantaram, mas Jesus é o único conhecido como o Rei dos Reis. Muitos se levantaram, tiveram a honra de serem chamados reis. Recentemente tivemos aí a rainha da Inglaterra, que morreu. Rainha, muitos ali se devotavam diante dela. Mas, irmãos, Rei dos Reis é só um, é Jesus. Olha só o que Timóteo diz. Se for possível até colocar aqui, eu peço que coloque para os irmãos acompanhar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 17. Irmãos, olha só o que Timóteo ele diz acerca disso aqui. Timóteo ele diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal. Irmãos, deixa eu perguntar. Pelé, Elvis Presley, Michael Jackson, todos esses já morreram, sim ou não? Mas olha o que Timóteo ele diz aqui, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém, aleluia. Irmãos, Apocalipse 19, e o versículo de número 16. Irmãos, Jesus ele reina desde Gênesis até Apocalipse. Apocalipse 19, versículo de número 16.
João, ele tem lá toda aquela visão. E então ele diz aqui no versículo 16 de Apocalipse 19: e na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Todos os senhores desta terra, todos os reis que passaram por esse mundo, não são nada diante da grandeza do nosso Senhor, porque esses passaram. Reis que poderão se levantar passarão, mas o Rei Jesus, irmãos, Ele é eterno, Ele vive para todo sempre. Passarão todas as coisas, mas Ele não passará. Ele vive e reina para todo sempre. É o Senhor dos Senhores. E quando a Bíblia, irmãos, fala que dele é o reino, expressa a autoridade de Deus sobre todas as coisas, seja no céu ou aqui na terra. Porque ele, irmãos, tem autoridade sobre todas as coisas, no céu e aqui na terra. Ou seja, irmãos, o reino e o domínio, ele é do nosso Deus. Toda a autoridade está no nosso Deus. A soberania, irmãos, está com o nosso Deus. Deus é soberano. Ele tem autoridade, irmãos, sobre tudo. Aleluias. Não há nada, irmãos, que fuja do controle do nosso Senhor. Mas ele diz aqui também: teu é o poder. E existe diferença, irmãos, entre poder e força. Há pessoas que pensam que tem poder, mas na verdade tem força. Mas só o nosso Deus, ele tem o poder. O nosso Deus, irmãos, ele não é apenas poderoso, mas a Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso. Ou seja, irmãos, só Deus tem poder para executar e cumprir a vontade dele. É só Deus quem tem poder. Às vezes, irmãos, nós queremos determinar algo. Eu vou determinar algo, porque se eu determinar algo, vai acontecer. Nós podemos profetizar, mas, irmãos, é Deus quem determina todas as coisas. Irmãos, o poder é de Deus, é Deus quem tem poder, e não há quem possa impedir, irmãos, o agir do nosso Deus. Não há quem possa, irmãos. O homem, ele pode se levantar. Eu vou me levantar para impedir o agir de Deus. Eu vou me levantar para impedir o operar de Deus. Mas não tem como, irmãos. Deus, ele tem todo o poder, irmãos. Deus, ele tem o poder para fazer nascer o sol. Deus, ele tem o poder, irmãos, para fazer cair a chuva. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele tem poder para fazer trovejar. Irmãos, Deus, ele tem o poder, irmãos, para formar os ossos no ventre ali da mãe. Deus, ele tem poder, irmãos, para fazer bem mais do que pedimos ou do que imaginamos. O profeta Isaías, irmãos, ele diz que Deus foi aquele que mediu, irmãos, ali as águas, ali na palma das suas mãos, os céus na palma das suas mãos. Ele mediu as águas na concha das suas mãos. Diz a Bíblia, irmãos, que ele recolheu a medida do pó da terra. Quem é como o nosso Deus? Diante de tudo isso, irmãos, a pergunta que fica: tem alguma coisa impossível para esse Deus? Talvez você diz assim: pastor, mas eu estou passando por um período muito difícil. É um período que as portas estão fechadas. É um período que eu estou sofrendo com algumas enfermidades. É um período que eu estou passando por problemas que aos meus olhos parecem ser tão difíceis. Irmãos, isso aí não é nada para o nosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz que agindo o Senhor, ninguém pode impedir o agir de Deus. Antes que houvesse o mundo, antes que houvesse dia, o Senhor já era. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Pode se levantar, irmãos, o inferno,
Mas o Senhor determinando alguma coisa ao meu e ao teu respeito, irmãos, aquilo se cumprirá, porque nenhuma da palavra do Senhor ao meu e ao teu respeito, irmãos, ela volta vazia, ela cai por terra. Não há quem possa, irmãos, não há dúvida em nosso coração que Deus, ele tem poder. Deus, ele tem poder para curar o câncer. Deus, ele tem poder, irmãos, para abrir as portas. Deus, ele tem poder para mudar uma situação. Deus, ele tem poder, irmãos, para fazer aquilo que de repente o homem diz que não tem jeito. O Senhor, irmãos, quando ele determina, irmãos, ele move os céus e terra ao meu e ao teu favor. Às vezes, irmãos, nós somos levados por aquilo que nós vemos. Mas quando nós andamos por aquilo que nós cremos, nós chegamos à conclusão, irmãos, que não tem nada impossível para o nosso Deus. Mas tudo é possível. Quantos creem que tudo é possível? Tudo é possível, irmãos. Aquele que crê, tudo é possível. Do Senhor é o poder, está dizendo, ele tem o poder para executar. Ele tem o poder para fazer. Ele tem o poder para determinar todas as coisas ao meu e ao teu respeito. E se ele determinou, não há quem possa impedir, porque o propósito de Deus, ele há de se cumprir na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Mas diz aqui também, tua é a glória, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, tudo nas nossas vidas deve glorificar ao Senhor. Se você está indo bem, está comendo bem, a glória é do Senhor. Se você está se vestindo bem, a glória é do Senhor. Se as coisas estão indo bem, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, a glória é do Senhor. Diz aqui, tua, Senhor, é a glória. Irmãos, tudo que acontece em nossas vidas tem que ter um propósito de glorificar ao nome do Senhor Jesus. Tudo é para a glória do nosso Deus. Nós temos um exemplo na Escritura de um homem chamado Herodes. E Herodes, ele deu lá um discurso todo inflamado. Era um homem que falava bem, tinha uma boa oratória. E ele tinha o apoio das pessoas. E alguém, ouvindo ele falar, disse, é voz de Deus e não de homem. Só que o que acontece, irmãos? Ele trouxe a glória para ele. E a Bíblia diz que ele foi o quê? Comido de bicho. Quando diz que Herodes ele não deu glória a Deus, não é, irmãos, porque no culto ele não estava dando glória a Deus. Porque se fosse assim, os batistas e os presbiterianos não seriam salvos. Porque é difícil você ir lá, você escutar um glória a Deus. Aqui não, aqui a gente dá glória até pelo vento, que o ventilador a gente está dando glória. Mas não é porque ele não deu glória a Deus, irmãos, porque ele roubou a glória de Deus. Do mesmo jeito, nós estamos aqui pregando, de repente alguém fala, não é o homem, é Deus. Tudo bem que é Deus quem nos usa, mas eu me colocar no lugar de Deus. Ele trouxe para si a glória. É que nem, irmãos, Deus está me abençoando, Deus está fazendo. Aí eu começo a falar, mas isso aqui aconteceu pela força do meu braço. Ah, mas isso aqui aconteceu porque eu estudei, foi o meu mérito. Isso aqui está acontecendo porque eu fui lá, porque eu fiz. A pessoa não reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, que é Deus quem faz todas as coisas e que sem Deus nada nós podemos fazer. Irmãos, o crente é assim, irmãos, em tudo ele tem que dar glória a Deus. Outro exemplo foi Nabucodonosor, que viveu ali, irmãos, comendo, pastando junto com os animais, porque ele não reconheceu, ele não deu glórias ao Senhor. Irmãos, se hoje nós estamos aqui, é pela glória, pela graça do nosso Senhor. E tudo o que acontecer, nós temos que tributar graças ao nosso Deus. Um exemplo, aquele jumentinho que Jesus montou sobre ele. Por que aquele jumentinho ficou famoso na história? Porque Jesus, irmãos, montou em cima dele. Porque senão iria ser um jumentinho como qualquer um outro. Né? Mas ficou famoso, olha lá, o jumentinho que Jesus montou sobre ele. Mas de quem foi a glória? A glória é de Jesus, irmãos. Porque é assim, irmãos, se Jesus não for glorificado através das nossas vidas, irmãos, não tem valor nenhum.
Irmãos, Jesus, ele não anda de carro bom, somos nós que andamos, mas a glória é dele. Jesus não come, irmãos, em restaurantes bons, somos nós que comemos, mas a glória é dele. Jesus, irmãos, ele não mora em casas boas, somos nós que moramos, mas a glória é dele. Jesus não trabalha em empregos bons, somos nós que trabalhamos, mas a glória é dele. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Toda a glória deve ser dada ao nosso Senhor. Irmãos, eu creio que Deus, ele tem bênçãos e bênçãos maiores do que nós podemos imaginar. Deus tem muito mais do que você pensa ou do que você imagina. Mas fique com essa palavra no teu coração. Quando estas coisas acontecerem, dê honra, glória, louvor àquele que é digno de toda honra, louvor e adoração. A glória é para o nosso Deus. Quantos podem aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? A glória é para o nosso Deus. Ele é quem merece.